Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Hoje nós vamos resolver mais um interessante problema de mecânica clássica. Hoje estaremos resolvendo um problema de movimento de uma partícula, de uma esfera, na superfície de uma cúpula semicircular. Então esse problema, na verdade o problema sem atrito, né, desse tipo de problema, é tratado nos cursos de graduação. Agora, quando há atrito, nem sempre os livros ou os cursos mencionam e consideram esse problema. Hoje nós queremos resolver as duas versões desse problema, com atrito, primeiramente sem atrito e depois com atrito. Então vamos formular, pessoal, o problema aqui na lousa. Então eu tenho uma cúpula semicircular esférica de raio R. Então vamos representar aqui. Eu vou representar o raio dessa cúpula semicircular por R. E no topo dessa cúpula nós temos uma esfera, uma partícula esférica de massa M, tá certo? Inicialmente está em repouso, tá certo, pessoal? Ela está em equilíbrio. Muito bem. Ela está com velocidade igual a zero, tá certo? Então, um pequeno deslocamento, né, dessa posição fará com que a esfera role, se movimente através dessa superfície. Então, quando ela estiver numa posição tal que o seu vetor posição girou de um ângulo θ, então quando a esfera varreu um ângulo θ, tá certo? Ela então aqui está a uma altura h em relação à sua posição inicial. A origem está aqui, né, aqui embaixo. Então eu estou colocando a origem, eu vou colocar a origem do meu referencial no solo, tá certo? E essa partícula então terá uma certa velocidade v aqui, sob a ação de algumas forças. Quais são essas forças? Ora, nós temos a força peso, massa vezes aceleração gravitacional e a reação normal de apoio. Então, primeiramente, pessoal, nós vamos considerar o problema sem atrito, tá certo? Então, a gente vai, nós queremos escrever as equações de movimento para essa partícula e descobrir qual é o ângulo θ para o qual a partícula irá perder contato com a superfície. A partir de qual ângulo θ essa partícula perderá o contato com a superfície, tá certo? Não mais estará ligada à superfície, tá ok? Muito bem. Aqui é R também, né, que é o raio dessa cúpula. Vamos escrever então as equações de movimento para essa partícula, pessoal. Inicialmente, antes de escrever as equações de movimento, vamos calcular a velocidade dessa partícula para uma dada posição angular θ, tá bom? Então, a gente sabe que a energia mecânica inicial é simplesmente a energia potencial gravitacional, né? Massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, em relação ao nível zero de energia potencial, que eu estou colocando aqui no solo, né? Energia potencial gravitacional igual a zero. E a energia mecânica final da esfera ela tem duas contribuições, tem um termo potencial gravitacional e tem um termo cinético. A energia cinética é metade de mv2 e a energia potencial gravitacional é mais massa vezes aceleração da gravidade vezes a altura para uma posição θ. Essa altura aqui é simplesmente r vezes cosseno de θ. Então aqui vai ficar mg r cosseno de θ. E aí, como nós estamos inicialmente considerando o problema sem atrito, então estamos desprezando as forças dissipativas nesse sistema, pessoal, então eu posso utilizar o princípio da conservação da energia. O sistema é conservativo, então a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E aí eu posso escrever, então, mg vezes r igual a 1/2
mv ao quadrado mais mg vezes r vezes cosseno de θ. Eu posso cancelar o m, né, as massas, tá certo? Passo esse 2 multiplicando todos os termos. Eu vou isolar o v, que eu quero a minha velocidade. Então, velocidade ao quadrado vai ser simplesmente 2 vezes g vezes r, que multiplica 1 menos cosseno de θ, tá bom? Esta é a expressão da velocidade, pessoal. Eu vou colocá-la aqui no canto, porque eu vou precisar apagar depois aquela parte. Então, v ao quadrado, 2gr, 1 menos cosseno de θ. Então, com essa expressão, eu consigo determinar a velocidade da minha esfera em qualquer posição angular θ, para qualquer posição θ, tá ok? Muito bem. E agora eu vou escrever, então, as equações de movimento para essa minha partícula nas direções tangencial e radial, né? Tá certo? Nessas duas direções. Muito bem, eu vou começar pela direção tangencial. A direção tangencial, eu só tenho aqui a componente tangencial do peso, que é mg vezes seno de θ, tá bom, pessoal? Porque notem que o meu eixo está assim, né? Aqui é θ. Então, aqui eu tenho uma componente mg. Aliás, na verdade, o ângulo θ, ele está aqui, né? Então, perdão, aqui não é θ. Na verdade, o θ, ele está aqui. Então, eu tenho uma componente mg seno θ na direção tangencial. Então, pela segunda lei de Newton, eu tenho a força resultante, mg vezes seno do ângulo θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração tangencial, né? A aceleração na direção tangente do movimento. Eu posso cancelar o m novamente e lembrar que a aceleração tangencial... O que é aceleração tangencial? É a derivada, né, pessoal, da velocidade com relação ao tempo. Mas como se trata de um movimento circular também, eu devo lembrar daquela relação entre a aceleração tangencial e a aceleração angular. A aceleração tangencial é o produto da aceleração angular pelo raio r, tá? E eu posso, então, dizer que a minha aceleração tangencial vai ser igual a r, o m eu já cancelei. A aceleração angular é a derivada segunda da posição angular θ com respeito ao tempo. E isso é igual a g vezes seno de θ. Esta é a minha equação de movimento na direção tangencial. Observem que é uma equação para a posição angular θ e é uma equação diferencial de segunda ordem, porém não linear, pessoal, por causa que tem o termo seno aqui. É um termo não linear, então é uma equação que só é resolvida por métodos numéricos, tá ok? A gente não vai mexer nessa equação. Nem dá para fazer aquela simplificação para pequenos ângulos, porque aqui o ângulo, conforme a bolinha vai caindo, né, esse ângulo vai aumentando cada vez mais. Então, é uma equação que só é resolvida por métodos numéricos, tá bom? E eu tenho também a equação diferencial de movimento na direção radial, ou na direção normal, tá certo? Que é dada por... Bom, a aceleração centrípeta é voltada para o centro, tá certo? Então eu tenho a força resultante centrípeta nesse movimento, que é dado pela diferença entre a componente normal do peso, tá certo? Que esta sim é mg vezes cosseno de θ, né, pessoal? mg cosseno θ menos a força normal, que aponta para fora radialmente, e isso é igual a massa vezes a aceleração normal, ou aceleração centrípeta, como queiram, né? Lembrem que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, tá certo? E aí eu posso escrever, então, a minha expressão para a força normal como sendo mg vezes cosseno de θ menos mv ao quadrado dividido por r, tá bom?
Aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. No caso, o raio da cúpula. Muito bem. Eu posso ainda usar a expressão da velocidade ao quadrado que eu obtive aqui, tá certo? Então, v ao quadrado é 2gr, 1 menos cosseno θ. Substituindo aqui, eu posso escrever uma expressão mais adequada para a força normal. mg cosseno do ângulo θ menos m vezes v ao quadrado, que é 2gr, 1 menos cosseno θ, dividido por r, vai ficar 2 vezes mg, que multiplica 1, né? Eu já multiplico por 1, fica 2mg, aí menos com menos fica mais 2 mg vezes r vezes cosseno de θ. 2mgr cosseno θ mais mg, perdão, aqui não tem r, eu somo esse termo com esse, então eu fico com 3mg cosseno θ menos 2mg. Esta é a expressão que dá a intensidade da reação normal de apoio para qualquer ângulo θ. Em particular, estamos interessados no ângulo para o qual a bolinha perde o contato, abandona a superfície esférica. Qual deve ser esse ângulo? Tá bom, pessoal? Esse ângulo, então, acontece quando a força normal é igual a zero, né? Quando a bolinha perde o contato com a superfície. Então, nesse caso, não tem força normal, ela é igual a zero. E aí eu posso, então, fazer aquele termo ali, que é a normal, igual a zero. 3mg cosseno θ menos 2mg igual a zero. Isso significa que o meu cosseno de θ, né, vai ser igual a 2 dividido por 3, né? 2 terços. Tá? Então, cosseno de θ igual a 2 terços. Qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 2 terços? Fazendo aí na calculadora, tá certo, pessoal? Ou consultando uma tabela, né, trigonométrica, vocês vão descobrir que esse ângulo é próximo de 48 graus, tá bom? Esse resultado é um resultado clássico. Esse exercício é um exercício clássico dos livros textos, como Halliday, né, e outros textos clássicos de física geral, tá? Esse exercício é feito rotineiramente. Então, esta é a situação, pessoal, sem atrito, tá bom? Então, sem atrito, nós mesmo assim temos uma equação diferencial para a posição angular não linear, tá certo? Mas nós podemos calcular tranquilamente a velocidade em qualquer ângulo θ e descobrimos qual é o ângulo quando para o qual a bolinha perde o contato com a superfície esférica. Esse ângulo é de aproximadamente 48 graus, tá bom? Agora, nós vamos resolver esse mesmo problema, só que agora considerando a força de atrito, tá bom? Com atrito, vocês vão ver que as equações ficarão um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas de serem resolvidas, tá bom, pessoal? Mas nem por isso impossíveis. Então vamos, eu vou ter que apagar isso aqui. Eu vou anotar aqui no canto a expressão da força normal que nós obtivemos. N igual a 3mg cosseno θ menos 2mg. E o ângulo θ de 48 graus, né? Que é aquele ângulo para o qual a normal é igual a zero, tá bom? Então nós vamos agora introduzir força de atrito. Vamos deixar o problema um pouco mais realístico, tá certo, pessoal? Porque na prática sempre tem as forças dissipativas, né? A força de atrito, tá bom? Muito bem. Com força de atrito agora, então agora é com atrito, nós vamos então ter que acrescentar uma força aqui que é oposta, né? Que é contrária à tendência do deslizamento. Essa força eu vou chamar de FR, força de resistência. Na literatura a gente chama de FR, né? Mas é a força de atrito, né? Rotineira que vocês conhecem. E eu vou escrever as equações de movimento, novamente para essa situação agora, né? Eu espero que
vocês estejam visualizando bem o desenho aí no vídeo. Então eu tenho, né? Vamos escrever primeiramente na direção tangencial. Então novamente mg seno θ menos a força de atrito, né? mg seno θ, que é a componente tangencial do peso, menos a força de atrito, isso é igual massa vezes a aceleração tangencial. E na direção normal eu tenho força normal menos, aliás, o contrário, né? Como eu tinha feito antes. Componente normal do peso, mg cosseno θ, menos a força normal, isso é igual massa vezes aceleração normal, tá bom? Vocês lembrem que a força de atrito, ela é uma força determinada experimentalmente, né, a sua expressão. A força de atrito é o produto do coeficiente de atrito pela força normal. É uma expressão empírica, né, vem da experimentação. E a força de atrito, nesse caso, é a força de atrito cinética, já que a bolinha está deslizando, né? Na verdade, pessoal, a rigor a gente deveria considerar também a energia cinética aqui de rotação, tá certo? Que nós não levamos em conta. Dado que a esfera é bem pequenininha e o momento de inércia dela é praticamente desprezível, então a gente está desprezando essa parcela, né? Você pode considerar, ao invés de uma esfera rolando, você pode considerar um bloquinho, né? Um bloco pequeno deslizando nessa superfície inclinada. Também acaba sendo a mesma coisa, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar a força normal aqui e depois jogar na equação de cima, tá certo? Usando o fato de que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético, nesse caso, multiplicado pela força normal. Então aqui a força normal vai ser igual a mg vezes cosseno θ menos a massa vezes a aceleração normal, que é v ao quadrado dividido por r, tá certo? Muito bem. E antes de a gente substituir aqui na fórmula, pessoal, vamos escrever a expressão da aceleração tangencial. A aceleração tangencial, os senhores sabem que é a derivada da velocidade com respeito ao tempo, tá certo? E a velocidade, vocês devem lembrar que nesse caso, né, a relação entre a velocidade linear dessa partícula que está deslizando, tá certo? Nessa superfície, e a velocidade angular, né, é dada por esta relação bastante simples. A velocidade v é ômega vezes r, onde ômega é a velocidade angular, né? É a derivada temporal de θ, tá certo? Muito bem, então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar a regra da cadeia, tá certo, pessoal? Aqui, porque eu quero expressar a derivada da velocidade com respeito ao ângulo θ e não com respeito ao tempo, para facilitar um pouquinho. Eu vou usar a regra da cadeia, então dv dt é dv dθ, dθ dt. Mas dθ dt nada mais do que a velocidade angular, que é v dividido por r, tá bom? Então isso aqui eu ainda posso escrever assim, ó, v sobre r vezes a derivada de v com respeito a θ, tá bom? E ainda mais, eu vou escrever isso de uma outra forma, pessoal, que é o seguinte, ao invés de considerar aqui dv dθ, eu vou considerar a derivada em v ao quadrado, tá bom? Já vocês vão entender por quê. Se eu fizer desse jeito, facilita bastante a vida, tá? Mas como eu coloquei um dv ao quadrado é 2v dv. Mas aqui eu não tenho 2, então, como aqui eu tenho 2 em cima, eu vou ter que dividir por 2, tá certo? Para manter o termo constante. Então vai ficar aqui 1, né, sobre 2r vezes dv2, perdão, aqui não é dt, aqui é dθ, tá bom? dv2 dθ.
Essa é a expressão da aceleração tangencial, que eu vou utilizar aqui na equação primeira, tá bom? Muito bem, então eu vou ficar com o seguinte, mg vezes seno de θ, menos a força de atrito, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal, mais a força normal é dada por mg cosseno θ, já estou multiplicando por menos mi vezes menos esse termo vai ficar mais mi m v ao quadrado sobre r, né? E agora vocês estão vendo por que eu fiz isso, porque aqui aparece um v ao quadrado, e olha que maravilha, aqui eu tenho a derivada de v ao quadrado, né? Isso aqui então é igual a m vezes a aceleração tangencial, que é 1 sobre 2r, derivada de v ao quadrado com respeito a θ, tá bom? Deixa eu só conferir isso para ver se eu não perdi nenhum termo. Tá ok, pessoal. E agora nós podemos, então, cancelar aí os termos semelhantes, que são os m's, né, as massas. E eu vou escrever essa equação. Bom, aqui eu posso colocar ainda em evidência o g, né, vamos só... Eu vou mudar a ordem aqui, eu vou escrever, então, 1 sobre 2r, derivada de v ao quadrado com respeito a θ, e isso é igual... Coloco o g em evidência, vai ficar seno θ menos mi cosseno de θ, menos mi vezes g, né? Faltou um g aqui. Mas o g eu já coloquei em evidência, tá certo. Então fica só mi cosseno θ. E mais ainda mi, né, vezes v ao quadrado sobre r, né? Muito bem. E agora nós vamos fazer a mudança de variável, tá certo, pessoal? Nós vamos fazer uma mudança de variável nessa equação. É uma equação inconveniente para resolver, porque aqui é a derivada de v ao quadrado, né? Em respeito a θ. E aqui também temos a mesma incógnita, né, que é o v ao quadrado, mas vamos deixar numa equação puramente de primeira ordem, tá certo? Então, para isso, eu posso chamar de x esse termo que é v ao quadrado dividido por 2rg, tá? Vamos ver o que acontece se a gente fazer essa mudança de variável. X, vamos chamar de x, v2 sobre rg só, tá? V ao quadrado sobre rg. Então, quem que é o dx? Dθ, né? Ora, dx dθ vai ser igual a derivada desse termo, pela regra da cadeia, é 2v dv dθ, né? Dividido por rg, tá? E isso aqui ainda pode ser dado por 2v dv, isso é dv ao quadrado dv2 dθ, pessoal. Tá certo? Olha que interessante. Então, isso significa o seguinte, que dv2 dθ, tá? 1 sobre r, né? dv2 dθ, o que é isso? Isso é g vezes dx dθ, tá certo? Então, esse termo aqui, né, vezes 1 sobre r, eu vou substituí-lo por dx dθ vezes g, né? Porque não tem g lá, então eu tenho que multiplicar por g. E, em suma, a minha equação diferencial, ela vai ser escrita de uma forma muito mais simples, tá? Vocês vão ver agora a simplicidade da equação diferencial por causa dessa mudança de variável. Então, aqui esse termo vai ficar dx dθ vezes g, tá certo? Dx dθ multiplicado pelo fator g, tá bom?
E isso é igual a G vezes seno de θ menos mi cosseno de θ mais mi v ao quadrado sobre r. Mas quem que é v ao quadrado sobre r, pessoal? V2 sobre r é g vezes x. Então isso aqui vai ficar mi vezes g vezes x, tá bom? Ah, e eu esqueci desse 2 aqui, né? Porque aqui ainda continua o 2 embaixo, tá? Então aqui tem um 2, é g sobre 2 na verdade. Eu vou então isolar o meu dx dθ, então jogo 2 multiplicando e o g dividindo. Finalmente eu vou ficar com dx dθ, o g vai cancelar aqui. Aqui eu vou também cancelar, porque eu estou dividindo tudo por g. Aqui vai aparecer um 2, aqui vai aparecer um 2. Passo esse termo para cá, menos 2mi vezes x, e isso é igual a 2 vezes seno θ menos mi vezes cosseno de θ. Está aí a equação diferencial que eu gostaria de chegar. E agora, para resolver essa equação diferencial, é bastante tranquilo, né? Os métodos aí que você aprende no seu curso de equações diferenciais resolvem tranquilamente essa equação diferencial de primeira ordem, tá certo, pessoal? Não homogênea e linear, né? Para nossa sorte, tá bom? Muito bem, eu vou apagar aqui então. Menos a mudança de variável, né, que eu fiz, tá? Pra gente não esquecer. E para resolver essa equação diferencial, bom, a solução dela, né, x, é a solução da equação homogênea mais a solução particular. Isso vem da teoria das equações diferenciais. A solução da equação homogênea é muito simples. dx dθ menos 2mi vezes x igual a zero, né? Esse termo igual a zero é a equação homogênea, tá certo? E para resolver essa equação é bastante simples, né? Apenas uma separação de variáveis, a gente consegue resolver essa equação. Então, tudo que tem x eu vou deixar do lado esquerdo, então vai ficar dx sobre x, e o dθ eu vou mandar para o lado, vou jogar para o lado direito, 2mi vezes dθ. E agora eu integro dos dois lados, mi é constante, né? Então pode sair da integral, e isso aqui eu vou ter então integral de dx sobre x, é o logaritmo natural de x, e isso aqui é igual a 2mi vezes θ, mais uma constante, eu vou chamar essa constante de integração de C1, tá bom? Tomando o ln, pessoal, eu fico então com x igual a e elevado a uma constante, é uma nova constante que eu vou chamar de C maiúsculo, vezes a exponencial de 2mi vezes θ. Esta aqui é a solução da equação homogênea, tá bom? E para achar a solução particular, nós olhamos, né? Eu vou aqui pelo método das tentativas, né? Eu olho que o termo não homogêneo ele tem um seno e tem um cosseno. Então isso me sugere que a solução particular é uma combinação de um seno com um cosseno. Então é um A vezes um seno θ mais um B vezes cosseno θ. Então a ideia é substituir esta solução particular aqui na minha equação diferencial, tá bom? E eu preciso da derivada, né, dx dθ. Então, dxp dθ, derivo xp com respeito a θ, isso vai ficar A vezes cosseno θ menos B vezes seno θ. E aí eu substituo tanto dxp dθ aqui como o x pela sua expressão, e aí acho as minhas constantes A e B para escrever finalmente a solução particular, tá? Bom, essa mudança de variável que eu fiz aqui, eu vou escrevê-la aqui, ó. X é igual V2 sobre RG, para a gente não esquecer. Muito bem.
Vamos então substituir a nossa solução particular na minha equação diferencial. Então, dx dθ vai ser igual a A vezes cosseno θ menos B seno θ, tá? Menos 2 vezes mi vezes x, mais x é A vezes seno θ, aí menos de novo, né? 2mi vezes B vezes cosseno de θ. E isso é igual, pessoal, a 2 vezes seno θ menos 2 vezes mi vezes cosseno θ. Eu vou colocar em evidência, então, o seno θ e o cosseno θ aqui. Então, vamos lá. Evidenciando o cosseno θ, eu fico com A menos 2mi vezes B. E também vou colocar o seno de θ em evidência, tá bom? Eu posso colocar o seno θ em evidência, então vai ficar menos, né, seno de θ que multiplica... Não, na verdade que eu vou trocar o sinal por causa desse termo aqui. Então, colocando o seno θ em evidência, eu vou ficar com menos B menos 2mi vezes A, tá bom? Aí fica melhor. Aí isso aqui é igual a 2 vezes seno θ menos 2mi cosseno θ. Então, tudo que tem seno θ tem que ser igual a 2, tá bom? Então, esse termo aqui que multiplica o seno tem que ser igual a 2. E o termo que está multiplicando o cosseno, pessoal, que é esse termo aqui, isso aqui tem que ser igual a menos 2mi, tá bom? Por uma igualdade aqui, né, de termos, tá? Então, vamos substituir esses termos. Então, vamos lá. Eu vou obter o seguinte. Eu vou ficar com A menos 2mi vezes B. Isso tem que ser igual a 2, tá bom? E a outra equação é menos B menos 2miA. Isso tem que ser igual a menos 2mi, tá bom? Menos 2mi. E aí, pessoal, resolvendo esse sisteminha de duas equações, né, acopladas, são bastante simples, né, um sistema trivial de ser resolvido, vocês vão achar aqui os valores das constantes A e B. Eu não vou fazer isso, porque senão o vídeo vai incompridar um pouco, né, vai ficar um pouco mais longo. O A vai ser menos 6mi dividido por 1 mais 4mi ao quadrado, e a constante B vai ser igual a 4mi ao quadrado menos 2 sobre 1 mais 4mi ao quadrado, tá bom? Portanto, a solução geral da minha equação diferencial de movimento vai ser igual x, né? Vai ser igual, então, à solução particular, aliás, a solução da equação homogênea, que é c elevado 2mi vezes θ, né? Aí mais a solução particular, que é A seno θ mais B cosseno θ. E o A nós já descobrimos. Então vai ficar, eu vou colocar tudo sob o mesmo denominador, menos 6mi seno θ mais 4mi ao quadrado menos 2 vezes cosseno de θ, tudo isso dividido por 1 mais 4mi ao quadrado, tá bom, pessoal? Mas lembrem, né, que o meu x, ele depende de v ao quadrado, então, na verdade, o x é v ao quadrado sobre rg, tá certo? É uma equação um pouco mais difícil, né, de ser resolvida, tá? Para determinarmos o valor dessa constante c aqui, que veio lá da integração, né, da equação diferencial, eu posso utilizar a minha condição inicial, tá certo? A condição inicial é aquela para a qual θ é igual a zero, pessoal. Quando θ é igual a zero,
tá? O θ é medido a partir aqui da vertical, né? A gente pode chamar a nossa velocidade de V0, né? Para θ igual a 0, V igual a V0. A velocidade ela pode ser nula, né? No caso aqui eu falei para vocês que a velocidade é nula, mas ela pode ser qualquer velocidade, tá certo? A bolinha pode passar por aqui com qualquer velocidade, né? Então, inclusive, pode ser zero, essa velocidade, V0. E aí, substituindo não θ por zero aqui, seno de zero é zero, esse termo vai embora. Cosseno de zero é 1, sobrevive esse termo. A exponencial de zero é 1. E aí eu vou, então, escrever a minha equação diferencial assim. V ao quadrado sobre RG, né, que é o meu x. Aí a minha constante de integração, ela vai ter um termo que é esse V0 ao quadrado, né, sobre RG vezes R vezes G, vezes a exponencial de 2μ vezes θ, tá bom? Lembrem que aqui é V ao quadrado sobre RG, mas para θ igual a zero, V é V0, então é por isso que fica V0 ao quadrado sobre RG. Exponencial de 2μ vezes θ. E aqui eu vou ter ainda um termo, né, que é esse termo aqui sobre esse, tá certo, pessoal? Multiplicado pela exponencial, então eu vou ter esse mesmo termo. O que vai mudar é que aqui esse termo vai multiplicar por cosseno θ menos exponencial de 2μ vezes θ, tá bom? Então vai ficar 4μ ao quadrado menos 2, que multiplica cosseno θ menos exponencial de 2μ vezes θ. São detalhes matemáticos, né? Que todo mundo consegue enxergar. Menos 6μ seno θ dividido por 1 mais 4μ ao quadrado, tá bom? E finalmente, então, está aí, pessoal, a expressão, né, que a gente queria chegar para a velocidade, tá bom? Da esfera para qualquer ângulo θ. Bom, vocês estão vendo que é uma expressão um tanto complicada, tá certo? Então, isso só pelo fato de a gente ter introduzido a força de atrito. Olha como que a equação complicou mais ainda, tá? E isso aqui é para descobrirmos quem? A velocidade. Então, a velocidade ao quadrado, olha só, né? Depende da exponencial, do ângulo θ, do cosseno e do seno. É uma expressão bastante complicada, tá bom? Mas nada impossível de você resolvê-la, né? Numericamente, tá certo? E só para a gente encerrar esse vídeo é um pouco mais curto de hoje, como que eu poderia calcular, pessoal, o trabalho, né, das forças não conservativas? Para determinar o trabalho das forças não conservativas, bom, a força não conservativa aqui é a força de atrito, então vai ser igual a menos, porque o trabalho da força de atrito é negativo, né? A integral de 0 até θ, da força de atrito, que é o coeficiente de atrito estático, multiplicado pela força normal, vezes a distância percorrida, né? Uma distância infinitesimal, pessoal. Então, notem o seguinte. Quando a partícula ela está aqui numa posição, né? Em relação aqui à vertical, que é o ângulo θ, né? Quando ela se deslocar um pouquinho, infinitesimalmente, de um ângulo dθ, a força de atrito, né? Aliás, a força de atrito ela é aqui, ela é contrária, né? Ela realiza um trabalho, tá certo? Negativo, né? Quando a partícula percorre uma distância ds. E essa distância ds infinitesimal é o produto de r por dθ, né? Então aqui é r vezes dθ, tá bom? Aí você deve lembrar que a força normal... Onde que eu escrevi a força normal? Eu já apaguei. A força normal, pessoal, eu tinha escrito, né,
lá nas equações de movimento, que a força normal, ela vai ser igual a mg r cosseno θ menos mv ao quadrado, né? Sobre r, que é a expressão da força centrípeta, né? mg r cosseno θ menos mv2r, tá? Então, eu posso escrever o seguinte, menos a massa, né? Vezes o coeficiente de atrito, multiplicado pela integral de 0 até θ, gr cosseno θ menos v ao quadrado, né? V ao quadrado. E isso aqui integrar em dθ, pessoal. Mas olha só, essa equação, essa integral vai ficar muito complicada. Por quê? Porque quem que é v ao quadrado? V ao quadrado é dada por toda essa expressão aqui. Imagina você integrar isso em relação a θ, né? Vai dar muito trabalho, tá certo? Então, para fugir disso, para evitar esse trabalho algébrico, nós podemos utilizar aquele teorema do trabalho das forças não conservativas, que é igual à variação da energia mecânica do sistema, tá certo? Então, só para a gente encerrar, o trabalho das forças não conservativas ele vai ser facilmente determinado se você lembrar aquele teorema, né? Que o trabalho das forças não conservativas é responsável pela variação da energia mecânica do sistema, tá certo? Que é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Ou seja, vai ser a energia cinética, né? mv ao quadrado, menos a energia potencial gravitacional, que é mg vezes r cosseno θ, né? Numa posição θ qualquer, menos a energia mecânica inicial, que é a energia cinética inicial, mv m sobre 2 v0 ao quadrado. O v0 pode ser zero, então se a velocidade inicial for nula, esse termo não tem. E aí, aqui é mais, na verdade, né, pessoal? Aqui não é menos, aqui é mais. Aqui também é mais. A energia potencial gravitacional inicial, que é mg vezes essa altura que é r, né? E aí você pode substituir, então, é mais fácil fazer desse jeito, o v ao quadrado, né, pela sua expressão que aqui está, e escrever uma expressão para esse trabalho das forças não conservativas. Ou nem precisa fazer esse trabalho algébrico, né? Porque você pode calcular numericamente essa velocidade ao quadrado e depois substituí-la aqui. Tá ok, pessoal? Então o objetivo desse vídeo foi mostrar para você como a gente pode resolver esse exercício, né, de um modo um pouco mais tranquilo, considerando a força de atrito, tá bom? E vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado!